Mais uma armadura tremenda que o Senhor nos deu. Nós aprendemos as armaduras de Efésios capítulo 6 e hoje vamos aprender sobre uma nova armadura espiritual. E essa armadura na prática, olha como ela é tremenda. Ela define se o intercessor permanece vivo espiritualmente ou não. Que armadura será essa? Ela define se nós vamos permanecer vivos espiritualmente ou não. Que armadura é essa espiritual que nós vamos aprender hoje? É o zelo pela presença de Deus. Mas por que essa armadura é tão poderosa assim que vai definir a nossa vida espiritual? Porque quando o zelo pela presença de Deus se perde, a oração continua, o ministério continua, estruturas continuam, mas o fogo se apaga. Esse é o perigo de nós perdermos o zelo pela presença de Deus. As coisas continuam andando, mas aquele fogo interior, aquilo que move, aquilo que a presença do Deus vivo nas nossas vidas se perde. Lá em Levíticos, no capítulo 6, versículo 13, quando Deus está instituindo o tabernáculo, ele fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Lá em Levíticos está escrito que o fogo do tabernáculo não podia estar apagado. O zelo pela presença, é essa armadura que nós estudaremos essa noite. O zelo pela presença protege o coração contra o esfriamento espiritual. Isso, irmãs, é muito importante para a vida de qualquer filho e qualquer filha de Deus. Lá em Números, no capítulo 25, está citando a história de Finéias. Israel saiu do Egito, está lá conquistando as terras, e o que acontece? No primeiro versículo do capítulo 25 de Números, Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Ou seja, Deus não tem nada contra o estrangeiro. O estrangeiro sempre foi bem-vindo no meio do povo de Deus, tanto que a gente conhece a história de Noemi e Ruth, e Deus usou a Noemi, Ruth, né, como avó do rei Davi. Então, o estrangeiro é bem-vindo no meio do povo de Deus. Deus acolhe o estrangeiro. Deus não tem nada contra o estrangeiro. Mas o povo não estava se casando com as moabitas. Eles estavam com as moabitas. Eles estavam se prostituindo com elas e adorando seus deuses. E isso ofende o coração de Deus. Isso é uma prostituição espiritual. E isso gerou no meio do povo de Deus, está escrito lá em Números 25, depois eu quero que vocês leiam, trouxe uma maldição para o povo de Israel ali. E Finéias foi tomado por um zelo pela casa de Deus. E apareceu um homem lá dos israelenses com uma moabita, e Finéias foi lá e matou este homem e a moabita que estava com ele. E quando Finéias fez isso, a praga que estava no meio do povo de Deus cessou, porque foi feito a morte daquela pessoa. Veja bem, a gente está falando lá no Velho Testamento, quando o povo está saindo do Egito, vivendo debaixo da lei. Hoje, graças a Deus, nós estamos em outra época, nós vivemos a época da graça. Louvado seja o Senhor por isso. Nós não podemos sair por aí matando aqueles que estão se prostituindo diante de Deus, né? Mas naquela época da lei, Deus havia instituído o único, adorarás o Senhor teu Deus como o único e verdadeiro Deus. O povo viu os milagres, o povo viu o mar abrindo, o povo viu o exército do Egito sendo aniquilado. Aí quando eles chegam em Sitim, eles vão e se prostituem e adoram outros deuses. Então, Finéias foi tomado por um zelo. A palavra de Deus não diz que o Finéias foi tomado pela ira, nem que ele foi tomado pelas dores do povo, mas ele foi tomado por um zelo pela presença de Deus. Quando o pecado começou a ser tolerado no meio do povo, uma praga se espalhou e Finéias foi movido por um zelo santo. A partir do versículo 10 de número 25, olha o que está escrito. Finéias, filho de Eleazar,
perdi meu óculos, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Deus está falando com Moisés a respeito de Finéias. E ele e a sua descendência depois dele terá aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, a atitude de Finéias, ele fez uma expiação pelos filhos de Israel porque ele teve zelo pelo povo de Deus. Deus chama de zelo pela sua honra. Por quê, amados? Porque Deus não pactua com o pecado. Deus não pactua com nada de errado. Então, a armadura que nós estamos estudando hoje, ela é o zelo pela presença de Deus. E esse zelo interrompe uma praga que atingia toda uma nação. Isso nos ensina que o zelo funciona como um revestimento espiritual. O zelo pela presença de Deus, ele se torna um revestimento espiritual sobre as nossas vidas. Ele fecha as brechas antes que a destruição avance. Vamos ver agora o exemplo de Jesus lá no capítulo 2 de João. Quando Jesus entra no templo e vê o templo tomado por cambistas e mercadores. O que Jesus faz? Jesus é tomado por um zelo pela casa de Deus. Porque a Bíblia diz que o zelo pela tua casa me consumirá. E Jesus não age por raiva, mas Jesus age por um amor profundo pela presença de Deus. Por quê? É pela santidade do ambiente onde Deus se manifesta. Então, por causa da santidade do templo, Jesus é tomado por um zelo pela presença de Deus. O zelo de Jesus nasce do amor, o amor pela presença do Pai, e não pela irritação. Ele teve a irritação, mas que foi provocada pelo zelo da presença de Deus, pelo amor que Jesus tinha pela casa do Pai. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando Jesus confronta a igreja de Laodiceia, como sendo uma igreja morna, ele não fala de perseguição, ele não fala do pecado da igreja, mas ele diz assim: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele fala da mornidão interna. Ele não está citando um pecado declarado daquela igreja, mas ele está citando a mornidão daquela igreja. Ou seja, o pecado, eles eram prósperos, a igreja estava crescendo, a igreja estava bem, a igreja estava andando regularmente, mas faltava o zelo pela presença de Deus. Por isso que o zelo pela presença de Deus é uma armadura espiritual, porque quando a igreja perde o zelo pela presença de Deus, se torna como Laodiceia. E Deus falou o quê? E Jesus falou o quê para Laodiceia? Estou a ponto de vomitar-te, porque aquela igreja não tinha zelo pela presença de Deus, não buscava a presença de Deus, não ardia, o fogo daquela igreja havia se apagado. Isso é importante a gente conhecer. Finéias não agiu por um impulso carnal, mas por discernimento espiritual. O zelo dele fechou uma brecha coletiva sobre aquele povo que estava no Egito. Então, o zelo de Finéias pela presença de Deus no meio do povo fechou uma brecha que atingiu todo o povo. Porque quando Finéias tomou aquela atitude de excluir do meio dele o pecado, do meio do povo o pecado, toda a nação foi abençoada. Olha a importância da gente usar o zelo da presença de Deus como uma armadura espiritual. Olha o reflexo que isso tem na vida de tantos outros. Jesus nunca tolerou a banalização do sagrado. Lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, Elias, mesmo estando em crise, Elias tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal, falou para que matassem os profetas, né, os falsos profetas, e Jezabel falou que ia matá-lo. Então Elias estava correndo risco de vida, e ele foge para a montanha. E mesmo lá, mesmo em crise emocional profunda em que Elias se encontrava, ele diz:
eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Então Elias está lá na caverna, em 1 Reis 19:14, mas ele fala, eu sou zeloso pelo Senhor dos exércitos, eu tenho conservado meu zelo pelo Senhor. Elias estava precisando de uma restauração, sim, mas ele não perdeu o zelo. Elias estava cansado, ele estava sofrendo, mas mesmo assim ele não perdeu o zelo, porque lá na caverna ele falou, eu tenho sido zeloso pela presença de Deus. Então cansaço, minhas irmãs, guardem bem isso. É importante a gente guardar isso para a nossa vida. Cansaço não é o mesmo que frieza espiritual. Às vezes a gente está cansado, sim. Às vezes a gente passa por batalha, sim. Às vezes a gente passa por luta, sim. Às vezes o inimigo se levanta contra as nossas vidas, sim. Mas cansaço é uma coisa, opressão espiritual é uma coisa, mas frieza espiritual é outra. Então a gente não pode confundir o cansaço, as nossas lutas e as nossas guerras por frieza espiritual, porque mesmo lá na caverna, Elias ainda falou, eu tenho sido zeloso pela presença do meu Deus. Então mesmo quando a gente passa por luta, mesmo quando a gente passa por batalha, mesmo quando a gente sofre, a gente precisa manter o zelo pela presença de Deus. Quantas vezes, irmã, nós passamos com a nossa vida espiritual que nem um tobogã, né? Um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. Um dia tá lá em cima, eu sou espiritual, eu sou avivada. No outro dia acontece um probleminha. Ah, marido, dá uma resposta meio dura, tua espiritualidade já despenca. Eu vivi isso na minha vida, tantos anos. Ou seja, as circunstâncias da vida é que comandavam a minha vida espiritual. Ah, mas a situação financeira tá ruim? Nossa, eu já não era mais boa para interceder, eu já não era mais boa para falar de Deus, eu já não era boa para, sabe? Porque eu achava que Deus tinha me abandonado. Ah, brigou com o marido, pronto, minha vida espiritual já despencou. Aconteceu um problema. Gente, problemas vão acontecer na nossa vida o tempo todo. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E por isso que a gente tem que aprender hoje sobre a importância dessa armadura espiritual, que é o zelo pela presença de Deus. Quando a gente conserva o zelo pela presença de Deus, essas coisas não vão mais atingir a nossa vida espiritual. A gente vai saber quem nós somos em Deus, independente das lutas, independente das batalhas, independente dos levantes que o inimigo possa colocar diante de nós. Elias estava cansado, mas ele não estava frio, ele não estava morno. Laodiceia estava prosperando, mas estava morna. Laodiceia estava crescendo, estava bem, a igreja estava bem. E Jesus falou, você fala que você é rico e você não tem nada. Você fala que você é poderoso, mas está te faltando tudo. E por causa disso eu vou te vomitar, a minha vontade é vomitar-te da minha boca. E ela estava bem, mas não tinha o fogo, não tinha a presença. Zelo não é uma emoção intensa. Olha que coisa importante. Quando a gente conserva o zelo pela presença de Deus, esse zelo não é emoção, não é você sentir você queimar, não é você sentir a presença, não é você sentir vontade de pular, não é você sentir vontade de, sabe, de glorificar. Isso é ótimo, isso é bom e às vezes a gente vai sentir e glória a Deus, porque às vezes a presença de Deus é tão forte que a gente sente, mas isso não é o zelo. O zelo pela presença de Deus é uma postura espiritual constante. Zelo pela presença de Deus é uma armadura tão poderosa, e o zelo pela presença de Deus é uma postura espiritual constante. É importante a gente guardar isso para as nossas vidas, porque independente das lutas, independente dos problemas, independente de ter emoção ou não ter emoção, independente de sentir a presença ou não sentir a presença, a gente precisa conservar o zelo pela presença do Senhor. Saber da nossa identidade em Deus, buscar a presença de Deus independente das circunstâncias externas, independente das circunstâncias da nossa vida, saber quem nós somos em Deus,
guardar o zelo pela presença dele nas nossas vidas. É busca, é fome, é sede e é o prazer de desfrutar da presença de Deus. Isso é uma armadura espiritual que vai revestir as nossas vidas. O zelo funciona como uma armadura porque ele impede que a presença de Deus se torne comum. Que foi o que aconteceu com Laodiceia. Eles banalizaram a presença de Deus. O zelo pela presença de Deus, como armadura, bloqueia a nossa acomodação espiritual. Fecha as brechas antes que o pecado se normalize. Às vezes você está tão vivendo no mundo que a gente vive hoje, onde o pecado é tão declarado, tão exposto, tão, sabe, o sagrado é tão restrito. Se nós não conservarmos o zelo pela presença de Deus, a gente vai se perder no meio desse mundo tenebroso que a gente vive. Então, o zelo pela presença de Deus é que vai guardar nosso corpo, nossa alma e nosso coração das coisas do mundo. O zelo funciona como uma armadura, porque ele impede que a presença de Deus se torne comum, ele bloqueia a nossa acomodação espiritual e ele fecha as brechas antes que o pecado se normalize. Mantém nosso coração sensível ao Espírito Santo. O zelo pela presença de Deus vai manter nosso coração sensível ao Espírito Santo. Onde o zelo governa, a frieza não se estabelece. Onde o zelo se apaga, o inimigo entra. Quando a gente não mantém o zelo pela presença de Deus, a gente abre brechas na nossa vida e sem perceber, o inimigo já entra e já está agindo no nosso meio. Apatia espiritual, isso é importante gravar aqui. A apatia espiritual, ela não começa com a rebeldia, mas ela começa com a perda do zelo. O zelo pela presença de Deus. Quando a gente perde o zelo pela presença de Deus, começa a apatia espiritual. Nós precisamos guardar esse conhecimento, irmãs. Se não for para a nossa vida, para aqueles que Deus vai colocar no nosso caminho. É importante a gente saber, quando vê uma pessoa se esfriando, uma pessoa que não está mais com aquele fervor na sua vida espiritual. Quando a gente vê alguém que está tendo uma vida de mornidão espiritual, é importante a gente falar e a gente ter esse conhecimento dessa armadura poderosa que é o zelo pela presença do Pai. O zelo é um revestimento nas nossas vidas. Ele protege a chama. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não deve se apagar. O zelo guarda o altar do nosso coração. Ele sustenta o intercessor no secreto. É o zelo quem vai sustentar nossa vida espiritual no secreto. É o zelo pela presença de Deus. O intercessor que tem o zelo, ele tem uma vida no secreto com Deus. Vamos fazer uma autoanálise agora. Eu vou fazer umas perguntinhas de novo, tá? Para todas nós, eu estou me incluindo. Eu busco a presença de Deus? Olha, essa pergunta é interessante. Eu busco a presença de Deus pelo que Ele é? Ou eu resolvo apenas demandas espirituais? Ou seja, eu estou com um problema aqui, eu vou orar por isso. Eu estou com um problema ali, eu vou orar por aquilo. Eu sei que alguém está doente, eu vou orar por essa pessoa que está enferma. Ou eu busco a presença de Deus pelo que Ele é, por ter prazer na presença de Deus. Ou eu só estou atendendo demandas espirituais. Eu me constranjo com o pecado, ou eu comecei a racionalizar o pecado. Ah, é normal isso, é normal aquilo, não tem problema. Hoje em dia é tudo normal. Ou ainda o pecado me constrange. O meu tempo com Deus é prioridade? Ou ele é um encaixe na minha rotina? Irmãs, isso eu estou falando para mim, tá? Eu estou me questionando. Porque muitas vezes o meu tempo de leitura da Bíblia é um encaixe que eu faço. Meu Deus, eu não li a Bíblia hoje. Aí antes de dormir, cansada, com o olho ardendo, eu vou lá e tento ler mais alguns capítulos da Palavra de Deus. O meu tempo com Deus, ele está sendo um encaixe na minha agenda? Ou ele está sendo a prioridade
que Deus merece ter nas nossas vidas. O seu tempo com Deus tem acontecido como encaixe ou como prioridade? Muitas vezes, para mim, tem sido encaixe. Também. O que hoje tem roubado o teu fervor espiritual? O que tem roubado o nosso fervor espiritual hoje em dia? Existem alguns sinais claros de que essa armadura está enfraquecendo nas nossas vidas. Ela dá alguns sinais de que o zelo pela presença de Deus, que deve nos revestir, que deve nos proteger, existem alguns sinais de que ele não tá tão bom assim. Um desses sinais é a oração mecânica. Quando você tem lá o teu livrinho de intercessão e você fala, Deus, abençoa isso, abençoa isso, abençoa isso, abençoa isso, tal, faz isso, em nome de Jesus, amém. Quando você tá lá fazendo tua intercessão mecanicamente, não digo que não tem que ter um livrinho, não digo que tem que ter um caderno, tem que ter sim, é bom. Mas quando você só tá falando hoje, o mesmo que você falou ontem, o mesmo que você falou antes, quando a tua oração se torna algo mecânico, é sinal de que o zelo pela presença de Deus está enfraquecendo. Quando a palavra de Deus você lê, e aquilo não te constrange, aquilo não arde, aquilo não, sabe? Quando você lê, quando você ouve um sermão, quando você vai a um culto e está faltando o impacto da palavra de Deus na sua vida, é um sinal de que o zelo pela presença de Deus está se enfraquecendo. Quando na tua vida falta quebrantamento, quando o pecado passa a ser tolerado, são sinais, queridas, de que o zelo pela presença de Deus está precisando ser reavaliado nas nossas vidas. E como que a gente veste essa armadura para se proteger? Como que a gente toma posse dessa armadura tão essencial nas nossas vidas, que é o zelo pela presença de Deus? Quando a gente vai entrar numa batalha de intercessão, não. Porque nós não temos que ter momentos de intercessão. A intercessão tem que ser para nós um estilo de vida. Você não se torna intercessor quando você vai entrar numa batalha espiritual. A intercessão tem que funcionar para a gente como estilo de vida. Então nós somos intercessoras chamadas por Deus. Porque Jesus diz na sua palavra, orai sem cessar. Então nós precisamos orar quando a gente acorda, enquanto a gente toma banho, quando a gente está lavando louça, quando a gente está cuidando da casa, dirigindo. A intercessão tem que ser nosso estilo de vida. E quando que a gente se reveste do zelo pela presença de Deus? Priorizar, primeiro ponto, priorizar um tempo com Deus, não negociável. Ou seja, se acontecer isso, eu vou orar 10 minutos. Se acontecer isso, eu oro meia hora. Se não acontecer nada, eu não oro. Então, nosso tempo com Deus não tem que ser negociável, tem que ser prioridade. Priorizar um tempo com Deus. Você veste essa armadura priorizando um tempo do seu dia com a presença do Espírito Santo de Deus. Você veste essa armadura quando você trata o seu tempo no secreto. Quando você tem o tempo no secreto. Como um altar. Quando você tem o altar de Deus no seu tempo secreto. Não é um momento para interceder. Mas é um momento de levantar um altar de adoração. Levantar um altar de gratidão. Levantar um altar de louvor. Levantar um altar de contemplação da presença de Deus. Isso é uma forma de manter esse escudo do zelo pela presença ativa da nossa vida. É acender o altar da presença de Deus em nós. É difícil, irmãs. Eu luto até hoje para ter esse tempo, mas é tão gratificante. Você às vezes se jogar no chão e falar, Deus, eu não sei por que o Senhor me escolheu. Eu podia estar perdida como a maioria das pessoas que eu conheço. Eu podia estar destruída como eu fui criada para ser, como eu achei que eu ia ser, como eu fui metade da minha vida. Mas o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para estarmos aqui essa noite. Ele nos deu a palavra dele, Ele nos deu o Espírito dele, Ele se achou graça em nós.
Então, nada mais justo, nada mais natural para as nossas vidas do que a gente ter esse momento de levantar um altar de adoração a Ele no nosso secreto. Priorizar esse tempo na nossa agenda. Você veste essa armadura quando você trata o seu tempo secreto como um altar e não como obrigação. Eu vou fazer porque eu aprendi que eu tenho que fazer. Eu vou fazer porque me falaram que se eu não separar um tempo do meu dia para Deus, as coisas vão ficar ruins para o meu lado. Não é uma obrigação, é um prazer nas nossas vidas passar o tempo com o nosso Pai. Reagir rápido quando percebe um esfriamento. Não se acomode. Quando você percebe que você está se esfriando espiritualmente, peça ao Espírito Santo, reacende em mim, Pai. Reacende em mim, Espírito Santo. Veste essa armadura em mim, porque ela vai confrontar o esfriamento. Separar 15 a 30 minutos do seu dia, 5 minutos, 10 minutos que seja, para louvar, para adorar, para ler um salmo e uma oração espontânea declarando o prazer de estar na presença de Deus. É tão importante você manifestar o teu amor pela sua família, pelos seus amigos, pelos parentes, saberem que você os ama. Mas às vezes a gente esquece de manifestar isso para Deus. Falar para Ele o quanto a gente o ama. Um dos primeiros mandamentos é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E a gente ama, mas a gente tem declarado esse amor para Ele, né? Deixe Deus perceber que você o ama. E orar: Senhor, remove toda apatia espiritual, toda frieza, toda acomodação. Reacende em mim o zelo pela tua presença. Aí você vai observar, querido, a tua sensibilidade espiritual sendo aflorada. Você vai experimentar mais clareza na mente, convicção e desejo pela santidade. Porque quando a gente está buscando mais a presença de Deus, o Espírito Santo vai mostrando para a gente coisas que passam despercebidas no nosso dia a dia. Pequenos pecados, pequenas palavras duras, que às vezes para a gente pode ser pequena ou normal, mas para outra pessoa não. Não busque sensação quando buscar a presença de Deus. Não busque emoção, busque alinhamento com a vontade de Deus. É isso que a gente tem que buscar quando está na presença de Deus. Alinhamento com a vontade de Deus. Antes de qualquer emoção, de qualquer calor, de qualquer fogo, é buscar alinhamento com a vontade de Deus. Vamos orar para que esse zelo seja uma realidade nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, na nossa geração. Mas tem que começar em nós. Reacende em mim a chama, Pai. Reacende em mim, depois reacende na minha família. Primeiro a gente faz uma oração de confissão, declarando que nós pecamos, nós somos falhos, nós, priorizamos coisas que não são importantes, deixamos de lado coisas verdadeiramente importantes. Então o primeiro ponto é fazer uma oração de confissão, depois clamar: reacende o zelo pela tua presença, Pai, na minha vida. E declarar profeticamente que nós não seremos mornos. Nós não seremos mornos, nós guardaremos o fogo do altar. O zelo do Senhor nos revestirá, o zelo do Senhor revestirá a minha casa, o zelo do Senhor revestirá a tua casa, o zelo do Senhor revestirá a nossa igreja, revestirá a nossa geração, para que nós possamos ser guardiões da presença de Deus, ainda que os outros possam ser apáticos, ainda que os outros possam ser frios, ainda que do nosso lado tenha gente morna espiritualmente. O zelo pela presença de Deus tem que ser uma constância na nossa vida. E aí, queridos, queridas, quando a gente mantém o zelo da presença de Deus aceso na nossa vida, nós nunca mais vamos nos sentir fracos espiritualmente. O zelo vai proteger nosso coração e vai sustentar o altar de Deus na nossa vida. Vai nos manter vivos espiritualmente. É muito importante guardar isso. O zelo pela presença de Deus é que vai nos manter vivos espiritualmente. Vai fechar brechas que o inimigo vai tentar abrir nas nossas vidas.
vai blindar o altar do nosso coração e a nossa vida espiritual vai ser muito mais profunda. Sem o zelo, há estrutura. Nossa vida pode continuar do mesmo jeito, mas não vai ter fogo da presença. Sem o zelo, há ministérios, mas não vai ter a presença do Espírito Santo. E com o zelo do Senhor, vai ter presença, vai ter fogo, vai ter autoridade espiritual e vai ter permanência e constância espiritual nas nossas vidas. Então, primeiramente, a gente precisa orar pelas nossas vidas, para que o zelo nos guarde, para que o zelo nos blinde, para que o zelo pela presença de Deus nos proteja. E depois pela nossa casa, pela nossa igreja, pela nossa geração, para que o zelo da presença de Deus não seja vista. O maior mandamento de todos é o amor a Deus, acima de todas as coisas. E eu quero te falar, querida, deixe Deus perceber o quanto você o ama. Fale para Ele, levante um altar de adoração no seu dia a dia, consagre alguns momentos só para falar: Deus, eu te amo e eu te amo sobre todas as coisas. Isso é o que vai blindar as nossas vidas. Que você possa estar com Ele, com o zelo da presença dEle, independente dos problemas, porque o inimigo vai levantar obstáculos, lutas, batalhas. Para quê? Para que você caia, se sente abatido espiritualmente. Mas você pode se abater fisicamente, você pode se abater emocionalmente, você pode se abater de várias e várias formas. Mas quando você guarda o zelo pela presença de Deus, a tua vida espiritual não mais vai ser como um tobogã. Não vai mais ter em cima, ter embaixo, porque o zelo da presença de Deus vai te blindar. E você fala: Deus pode estar doendo isso, Deus pode estar doendo aquilo, Deus pode estar doendo o coração, mas eu mantenho o zelo pela tua presença, porque eu sei quem o Senhor é na minha vida. Eu sei onde eu estava e eu sei de onde o Senhor me tirou. Por isso eu guardo, Senhor, o zelo pela tua presença em mim. Que o zelo pela presença de Deus na nossa vida nos eleve a um outro nível de espiritualidade. Que sejamos blindados e revestidos a cada dia pelo zelo da presença de Deus em nós. Para que as nossas vidas sejam fortes, independente das circunstâncias, fortalecidas espiritualmente em Deus, para que a gente não sinta mais apatia espiritual e nem mornidão espiritual, independente das lutas. Possamos falar assim como Elias falou: eu guardei o zelo pela tua presença. Amém? Era isso, queridas. Um beijo. Vamos conservar a presença de Deus em nós, tá? Fiquem com Deus. Beijo.